a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, e vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-se na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão, Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo, mas mais tarde compreenderás. Disse Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se aí do teu lado ainda tem um espaço para mais uma ou duas pessoas sentar, ergue a mão. Ó, aqui ainda tem, ali, né? Só segura um pouquinho assim a mão erguida. Aqui. Então quem quiser assentar-se é só vir pelo lateral aqui e vai encontrar algum lugarzinho, né? Mas enfim, fique à vontade. E mais uma vez a gente diz, nós precisamos de uma igreja maior, né? Não só para esses momentos, é claro, porque temos muitos momentos na igreja em que nossa igreja está pequena. Então, nós celebramos hoje, amado irmão e irmã, a abertura do Tríduo Pascal. Esse momento que é o centro de toda a nossa fé.
É o centro de toda a nossa liturgia. Só existe Igreja Católica, só existe nossa fé cristã, porque existiu esses 3 dias. O que acontece no dia de hoje? Para nós compreendermos sempre mais, é importante a gente ter esta catequese que nos vem por meio da liturgia. Está dizendo que Jesus, ele pediu para fazer a ceia nesta noite. Mas por quê? A ceia dos judeus era no sábado, o Shabat, a grande festa da Páscoa judaica. Por que Jesus pediu para fazer na quinta, hoje? Porque na verdade ele sabia o que ia acontecer com ele. Os apóstolos não... Jesus sabia o que ia acontecer com ele na sexta, né? Não ia chegar no sábado. Então por isso ele antecipou a festa, que era um jantar familiar, que era a festa da Páscoa. Antecipou, ele pediu para fazer na quinta-feira. Mas os judeus, eles celebravam a Páscoa, sim, eles celebravam há 1200 e poucos anos antes de Cristo já. Era celebrada a Páscoa. Mas o que era esta festa que eles estavam vivendo? Tem alguma coisa a ver conosco? Tem, com certeza. É palavra de Deus, né? Então os judeus estavam celebrando a Páscoa, mas para a gente compreender a Páscoa nossa, a gente tem que também compreender um pouco da onde vem tudo isso. O povo de Israel, há mais de 1000 anos antes de Cristo, eles ficaram escravos no Egito por 400 anos. Sabe o que é isso? 400 anos de escravidão. Eles ficaram no Egito. Então Deus, quando libertou o povo do Egito, da escravidão, Ele fez um pacto com esse povo. E foi justamente numa noite, Ele tirou esse povo da escravidão e falou para que o povo, por meio de Moisés, fizesse um ritual, que tem uma parte que é ritual, uma parte que é algo prático, e também para que eles lembrassem, depois de toda aquela história que nós lembramos das pragas do Egito, de tudo aquilo que o faraó viveu, que Moisés tentou converter ele e ele não adiantou, depois de tudo isso, quando o faraó decide que o povo vai sair do Egito, o povo vai sair às pressas, o povo vai fugir, na verdade, do Egito. Então Deus fala para Moisés passar isso para o povo: olha, na noite determinada, vocês vão fazer um jantar bem tarde da noite, e vai ser dessa forma. E aí você viu todos os detalhes, maior parte deles, da primeira leitura de hoje, quando Deus fala, por meio de Moisés, para que fosse feito um jantar, em que os homens e mulheres estivessem com os reins cingidos. O que é isso, padre? Todos eles usavam túnicas na época, então era para amarrar aquela corda chamada cíngulo, para que a túnica ficasse mais alta. Por quê? Porque era a forma que eles usavam para andar e caminhar rápido. Com túnica assim, claro que fica bem mais difícil, né? Então por isso era para ficar mais alto, para dizer: olha, esse jantar vocês vão ter que comer às pressas. Por quê? Porque o faraó vai mudar de ideia e vai perseguir vocês. Então vocês comam e fujam. Só que antes eu quero que vocês façam dessa forma: vocês vão ter que abater um cordeiro. O cordeiro macho de 1 ano, esse cordeiro vai ter que ser preparado desta forma. E deu todos os detalhes. Na verdade, eles compreenderam o que era para fazer naquele momento, mas não estavam compreendendo o que este era o grande sinal que hoje nós compreendemos. O sangue desse cordeiro vocês peguem e passem na soleira da porta, porque a morte não vai passar naquela casa que tiver o sangue do cordeiro. Então por isso eles fizeram isso. Primeiramente eles comeram esse alimento, determinadas ervas, inclusive amargas, para lembrar da noite amarga e da escravidão que eles tiveram. E depois de tudo isso, eles saíram e foram para
a direção da terra prometida, ou seja, foram para o deserto e eles saem do Egito. Então essa noite é celebrada pelos judeus como a festa da passagem, Pessach na língua deles, que para nós aportuguesou como Páscoa. Páscoa significa isso, passagem, Pessach na língua hebraica, para que fosse a passagem da escravidão que eles viveram para a liberdade. Então, por isso, essa noite é a noite especial que os judeus celebravam. A grande festa onde que eles foram definidos como povo, porque até ali eles eram escravos. Deus fez daquele povo uma raça, uma nação. Então, por isso, dali, eles guardaram aquele dia como o dia mais importante da vida do judeu, é celebrar a Páscoa. Então, todos os anos dali em diante, eles sempre celebram a Páscoa, a libertação do Egito. Para quê? O cordeiro é da mesma forma feito para que eles tenham comunhão com aqueles irmãos e irmãs que fugiram do Egito, que Deus deu a liberdade para eles. Então, celebrar a Páscoa judaica era celebrar com certeza a comunhão com aquele povo lá do passado que saiu da escravidão, que Deus libertou eles. Então, nessa noite, o pai sempre contava para os filhos como eles saíram do Egito. Aí primeiro as crianças comiam ervas amargas, saladas amargas, tudo tem um significado para lembrar o que? A amargura da escravidão. Depois só comia a carne do cordeiro, para lembrar que para chegar realmente ao que eles tinham e têm até hoje, os pais, os avós sofreram muito. Então desde criança se aprendia que para tudo tem que dar valor, porque os pais, os avós, os antepassados foram escravos por 400 anos no Egito e Deus os libertou. Por isso, esse dia de ação de graças, muito forte na vida judaica, é o que celebrava nessa noite. Então Jesus, estando em Jerusalém, a cidade estava abarrotada de gente. Alguém prestou uma casa para eles fazerem a ceia e Jesus antecipou a ceia. Mas nessa ceia, ele faz algo diferente das outras ceias judaicas. Eles são judeus, porém Jesus agora estabelece uma nova aliança. Aquela aliança da libertação do Egito, Jesus agora faz uma aliança muito maior. A libertação do pecado, a libertação da morte inclusive. Aquele cordeiro que eles comiam lá no passado, aquele cordeiro que marcou a comunhão entre o povo com aqueles que se libertaram da escravidão, agora o Cordeiro de Deus quem era? Era o próprio Jesus. E aquele pão que ele quebrou naquela ceia era o seu próprio corpo. Aquele sangue que eles passaram nas portas, agora é o sangue que Jesus consagra na Eucaristia para nos libertar de toda a morte, todo o pecado. Então por isso, querido irmão, Jesus deu um novo sentido à Páscoa judaica. Por isso que o padre fala daqui a pouco na consagração, o sangue da nova aliança. E notem que na última ceia, ele quebrou o pão e disse, isto é o meu corpo. Ele não falou isso significa, isso é parecido com o meu corpo, porque nem é, né? Ele disse, isto é o meu corpo, tomai todos, comei. Inclusive São Paulo na segunda leitura diz assim, toda vez que vocês comem deste pão, deste vinho, que vocês participam da Eucaristia, vocês estão proclamando a morte de Cristo pela nossa vida até a sua volta. Então Jesus nessa noite instituiu, querido irmão, a Santa Missa. Foi a primeira missa, a gente diz a última ceia, né? A gente acostumou a dizer última ceia, mas na verdade é a primeira missa que Jesus criou para nós, juntamente com os apóstolos naquela ceia. E ele fala no final, ele diz assim, façam isso em memória de mim. Quando ele fala isso, ele instituiu o sacerdócio, instituiu também a nossa igreja para dizer, olha, continuem fazendo isso em memória de mim, porque enquanto vocês fizerem isso, eu estarei convosco
todos os dias até o fim dos tempos. Está lá no Evangelho de Mateus, para quem quiser retomar 26. Ou seja, Jesus institui a Eucaristia para que nós tenhamos Ele conosco até o dia que Ele voltar. Quando vai ser? Nós não sabemos, né? Porque para Deus não existe tempo nem espaço. Então, por isso, amado irmão e irmã, essa noite é muito santa, porque foi a noite que Jesus criou para nós a Sagrada Eucaristia. E Ele cria também o sacerdócio para que continue essa missão, para que levem aos outros esta missão. Ao comungar o corpo de Cristo, nós estamos fazendo comunhão com Jesus. Assim como antes de Jesus, os hebreus faziam comunhão com seus pais, que foram libertos lá do Egito da escravidão. Aquela noite eles comeram às pressas, e por isso agora eles repetem aquele mesmo gesto. Também nós repetimos o mesmo gesto, também hoje fazendo comunhão com Jesus. O que fala o salmo que foi cantado hoje? O sangue de Cristo é a nossa comunhão. O cálice que nós abençoamos, o pão que nós consagramos é comunhão com o sangue, com a vida de Cristo. Então, querido irmão e irmã, cada vez que nós participamos de uma Santa Missa, nós nos tornamos mais parecidos com quem? Com Jesus. Por mais que a gente não perceba muitas vezes, porque o pecado impede. Porém, cada missa celebrada que nós vivemos, nós nos tornamos um pouquinho mais parecidos com Jesus. Não no nosso aspecto físico, mas em nossa alma. A própria palavra de Deus diz assim: o dia que chegarmos lá na frente dEle, veremos tal como Ele é, porque nós seremos semelhantes a Ele. Olha só, por quê? Porque pela morte e ressurreição, Ele nos deu a filiação. Somos filhos de Deus por Jesus, não porque a gente é bonzinho, é porque Ele nos deu. Nessa noite, instituiu então a Eucaristia para dizer para mim e para você: eu estou convosco hoje e sempre, façam comunhão comigo. Isso é comunhão. Comunhão não é simplesmente você pegar a hóstia, muitas vezes até sem se preparar, chegar na missa, porque eu estou na igreja, então eu tenho que ir na fila, e entrar na fila e apenas comer a hóstia. E muitas vezes nem ter noção do que está fazendo. Se naquele dia eu não estou preparado, se de repente eu não estou muito bem, estou de mal com alguém, ou com o coração cheio de alguma mágoa, ou algum pecado que eu sei que eu tenho, se naquele dia eu dizer: Senhor, nesse dia eu quero fazer uma comunhão espiritual, eu estou fazendo comunhão com Cristo. Não é simplesmente eu pegar a hóstia, comer a Eucaristia, que eu estou vivendo a comunhão. Pelo contrário, a palavra de Deus fala, quando nós não nos preparamos, estamos em pecado mortal, estamos condenando a nós mesmos quando tomamos a Eucaristia dessa forma. Por isso, querido irmão e irmã, muita seriedade, porque nós muitas vezes não temos noção do que é a Eucaristia, do que é celebrar e participar de uma comunhão. Então, por isso, hoje, nós temos esta consciência que fazemos comunhão com Jesus ao tomar a Eucaristia. Padre, mas então se eu vou na missa, se eu não tomar a Eucaristia, para mim não é missa. Mas que jeito você toma? Aí que está. Porque é costume? Porque é hábito? Ou porque você preparou o seu coração antes? Se realmente a gente se preparou bem, com certeza devemos fazer a comunhão. Agora, se eu não estou preparado, eu posso fazer a comunhão pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. Notem que a comunhão com Cristo é mais do que simplesmente eu comer um pedacinho de pão que lembra uma memória do corpo de Cristo. Não, não é assim. Quando eu estou em pecado, querido irmão, que eu busque ver principalmente a minha comunhão espiritual com Ele primeiro, para depois a comunhão eucarística. É isso que Jesus nos mostra claramente. Jesus, nesta ceia também, ao instituir a Eucaristia, Ele fez algo inusitado, que também não fazia parte da ceia judaica. Assim como instituiu a Eucaristia, Ele fez algo que também não fazia parte. No momento em que os discípulos estavam lá em torno da mesa, na verdade não era bem mesa, era um local mais baixo, da forma dos judeus celebrarem, Jesus pegou uma bacia
um jarro. Os apóstolos ficaram pensando, o que ele vai fazer? Porque isso não era normal. E Jesus foi aos poucos e lavou os pés dos discípulos. Nossa, que bonito, né, padre? Sim, mas aí você tem que compreender um pouquinho o que foi isso naquele tempo. Quem que lavava os pés dos outros naquele tempo? Os escravos. Os escravos. Quando chegava o senhor em casa, o dignatário, aquela pessoa poderosa, eles diziam, na tradição judaica, que andou na rua, então você estava impuro, principalmente se você conversasse com um pagão. Então você chegava em casa, sentava, simplesmente o escravo vinha correndo, tirava a tua sandália e lavava os teus pés, para você entrar na tua casa puro. Trocava de sandália, enfim. Só que o escravo que lavava o pé, era o escravo forte, o preferido? Não. Era o mais fraquinho. Aquele escravo que, entre os escravos, era o menor. Talvez era o filho dos escravos. Aquele que não tinha força para o trabalho braçal, mas aquele que servia dentro da casa como, muitas vezes até um saco de pancada. Olha só, era o escravo, mas ainda era o mais fraquinho dos escravos. Aquele que talvez tinha alguma deficiência, que não podia trabalhar na lavoura, então trabalhava nos serviços mais leves. Então era esse que lavava os pés do seu Senhor. Aquele que estava sempre ali. E Jesus fez esse ato, querido irmão e irmã. Então ele quebra com isso todo aquele autoritarismo de lideranças que de repente ficaram pensando. Por isso que agora Pedro, ele sentiu-se mal. E é natural isso, querido irmão e irmã, porque ele via sempre Jesus o mestre, o Senhor nosso que nós seguimos. Agora ele vai se fazer um escravo, vai lavar o meu pé. Por isso que Pedro falou, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé. E Jesus falou, vou. Se eu não lavar o teu pé, não terás parte comigo. Pedro era meio tipo 880, né? Ele disse, então não lave só os pés, Senhor, mas a cabeça, o corpo. E Jesus fala, aquele que já está limpo, está puro, não precisa lavar o corpo todo, só o pé. Jesus está falando, querido irmão e irmã, que eles já estavam puros. Aqui tem o aspecto do batismo também, porque os filhos de Deus são mergulhados. O filho de Deus, ele passa pelo batismo. A água do batismo faz com que nós estejamos puros. Não precisamos para o corpo todo, porque o Senhor já nos tornou puros. Então por isso ele fala isso para Pedro. Claro, querido irmão e irmã, Pedro, ele ficou desapontado, um sentimento, um misto de admiração, mas ao mesmo tempo de uma certa vergonha até, porque ele é um mestre, ele se agachou para lavar os pés dos discípulos. Então ele está instituindo naquele momento o chamado mandamento do amor. Não é só o fato em si para a gente ficar vidrado nisso, mas o que significa isso? O que é um lava-pés? É eu servir alguém, é eu sair da minha condição, muitas vezes que tenho, que sou, e servir alguém. Servir, ajudar alguém sem esperar recompensa. É eu partilhar também daquilo que tenho com alguém que não tem. É eu tirar talvez de mim parte daquilo que me torna egoísta para alguém que está precisando. Por isso, querido irmão e irmã, nesta noite é o momento da Eucaristia, da gente ver tudo isso, o significado de tudo isso, que não é apenas um fato, um ato em si, mas algo que significa muito mais. A Eucaristia instituída, o mandamento do amor, o sacerdócio. E por fim, querido irmão e irmã, como o padre falou, como ele instituiu a Eucaristia, esse mandamento do amor pelo lava-pés, o sacerdócio também. Por isso que hoje muitos dizem o dia do padre por excelência, porque o padre é aquele que ele vive para o altar, aquilo que Jesus pediu, façam isso em memória de mim.
Por isso, rezemos pelos nossos padres. No dia de ontem, todos os padres da nossa diocese, teve a missa dos Santos Óleos lá em Mafra, e todos os padres renovaram os votos, a sua vocação, renovaram as suas promessas que fizeram há tanto tempo atrás, outros a menos, outros mais, né? Mas foi no dia de ontem. Então, por isso, a gente pede para que todo o povo de Deus reze pelos nossos padres, por mim e por todos os outros padres também, porque o padre não é padre para si. O padre vai ser padre para si, para eu ser feliz apenas. Não, o padre só tem sentido com o povo. Então, por isso, querido irmão e irmã, rezemos pelos nossos padres. De repente você conhece até algum padre, de repente, que tenha cometido algo errado, ou de repente não é de um jeito que você gosta. Querido irmão e irmã, primeira coisa, reze por ele, porque ele é um ser humano de carne e osso. Porque Deus, quando chamou os seus discípulos, ele não falou assim: vem cá, eu quero só os bonzinhos aqui de Israel. Não, ele chamou um pescador que era bruto, chamado Pedro. Ele chamou Mateus, que era um cara corrupto. Ele chamou Tomé, que era alguém que duvidava de tudo. Chamou um nervosinho chamado Tiago. Outro aventureiro, que era o João. Chamou tanto diferente um do outro. Mulheres também, que eram seguidoras de Jesus, mas eu lembro aqui dos apóstolos por causa do dia também do padre. Então, rezemos pelos nossos líderes. Não lembre, querido irmão, que você nunca vai ter um padre perfeito. Nunca. O dia que tiver um padre perfeito é uma mentira, porque o único sacerdote perfeito é aquele que instituiu para nós a Eucaristia, Jesus Cristo. Ele sim. Os outros padres são canais. O canal muitas vezes não é muito bom. Lembra, quem tem mais experiência aí dos canais de TV, quando tinha que girar a antena lá? E chuviscava, vira mais para lá, um pouquinho mais para cá, um pouquinho desse jeito, coloca um bombril lá em cima, faz isso, faz aquilo. Tempo dos nossos, uns de criança, outros tempo no passado aí, né? Parece que faz 1000 anos atrás já. Então, o padre é o canal, hein? O padre é o canal. Agora, nem sempre é perfeito. Nem sempre é. Tem horas que chuvisca, tem hora que é isso, aquilo, né? Você mexer na antena é você fazer a oração para que o Espírito Santo cada vez mais torne ele um pouquinho mais perfeito, mas totalmente perfeito não, porque só com certeza o sinal que vem do Espírito Santo que é bom, né? Então, por isso que nós possamos, amado irmão e irmã, compreender o que Deus fala para nós por meio da Santa Eucaristia. E ao celebrar este dia, esta noite, que nós possamos amar mais a Eucaristia, amar mais nossos sacerdotes, rezar por eles. Quando vier a vontade de falar mal, reze uma Ave Maria para todos os nossos sacerdotes, né? Hoje quem mais fala mal muitas vezes de um padre, muitas vezes somos nós católicos. E quando alguém lá de fora, que não conhece a tua religião, fala mal, você acredita, mas tem vezes que ele nem conhece bem a tua fé. Fala mal da igreja católica, mas muitas vezes ele não tem nem primeira Eucaristia, aquela pessoa nem conhece a nossa igreja. Eu vi isso lá não sei onde, alguém falando isso. Muitas vezes a pessoa não compreende nada da nossa fé. É igual alguém falar do teu pai, da tua mãe, alguém que nem conhece você acreditar. Quem conhece teu pai, tua mãe, muito mais você. Então, por isso que a gente possa amar a nossa igreja, porque nós somos a igreja. A igreja católica não é o papa, o bispo e os padres apenas. Não, é todo batizado. Ao falar mal da igreja, nós apontamos para nós mesmos, porque nós somos a igreja. A barca de Pedro, que não é perfeita, volto a dizer, porque nem os apóstolos eram perfeitos. Imagina nós hoje. Então, olhando para esta palavra de Deus hoje, possamos repetir esse gesto. O padre nesse momento vai repetir aquele gesto que Jesus fez. Hoje nós temos aqui
irmãos, né, que servem a nossa comunidade, de todas as idades, né, pessoas desde infância até pessoas já com a idade mais avançada, que se dedicam à nossa igreja em ministérios diferentes. E o padre hoje vai lavar os pés deles, simbolizando também esses apóstolos, porque todos nós somos hoje os apóstolos, que nós também possamos compreender isso, compreender porque é o mandamento do amor, enquanto nós cantamos, acompanhemos este momento. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se o vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se eu não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se o vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai
lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixou partir nova lei, que vos amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu, vosso mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Novo mandamento, deixo ao partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, assim Jesus para os seus. Novo mandamento, deixo ao partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.